Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e vamos ver então o que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Vamos ver hoje sobre ponto, reta e plano. Muito bem, então hoje vamos aprender aí mais algumas coisas sobre geometria. Vamos lá! Geometria é um ramo da matemática que se ocupa do estudo das propriedades de espaço, tais como pontos, planos, polígonos, retas, poliedros, curvas, superfícies, entre outros. Então, olha só, a gente vai assistir agora um videozinho que fala um pouco aí sobre o início da geometria e sobre Euclides, que foi considerado aí o pai da geometria plana. Veja só. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática, aqui com o professor Alexandre. Iremos falar, nessa aula e nas outras, de geometria plana. Então vamos falar um pouco sobre um cara muito importante. Euclides foi um matemático lá de Alexandria, no Egito. Ele é chamado de pai da geometria. Escreveu um livro muito importante, Elementos de Euclides. Foi professor de matemática na Escola Real de Alexandria. Ele nasceu provavelmente em 300 anos antes de Cristo, em pleno florescimento da cultura helenística, quando Alexandria era o centro do saber da época. Muito antes dele, a geometria já era assunto no Egito. Era usada para medir terrenos, para projetar as famosas pirâmides. Tão famosa a geometria egípcia, de que matemáticos gregos como Tales de Mileto e Pitágoras iam ao Egito para ver o que havia de novo na matemática naquela época, em termos de linhas e ângulos. Muito bem, então vocês viram aí uma introdução aí, né, sobre geometria, Euclides da Cunha, Euclides, né? E para que servia aí um pouco da geometria, a gente vai ver então agora os conceitos primitivos de ponto, reta e plano em um outro vídeo. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática, aqui com o professor Alexandre. Estamos falando sobre geometria plana. Então veremos ponto, reta e plano. O que são eles, professor? Bem, o ponto é uma localização no espaço. No espaço sideral? Não, no espaço em geral, onde nós estamos. Por exemplo, onde eu estou, aqui, nós vamos colocar um ponto, uma localização. Estou localizado aqui nesse ponto, ok? Por esse ponto, podemos ter várias retas. Uma reta, passando outra reta, outra e outra e outra. Quantas retas, professor? Infinitas retas. E também temos o quê? O plano. Por exemplo, onde eu estou, considerando aqui o piso, um plano. Se eu tenho dois pontos de uma dessas retas pertencente a esse plano, a reta está contida no plano. Veremos mais nas nossas aulas. Muito bem, então vocês viram aí os conceitos primitivos, né, de ponto, de reta e de plano, né? Então você aí que costuma dizer que não sabe nada de matemática, que não entende, que matemática é difícil, que não consegue entender nada, então com certeza você já entendeu aí o que seria um ponto, né, que não tem uma definição exata, mas você consegue já entender aí que um ponto seria aí uma localização no espaço, a reta e o plano, né? Então agora a gente vai ver como que a gente representa um ponto, como a gente representa uma reta e como a gente representa um plano, né? E depois a gente vai ver mais aí sobre segmento de reta e semi-reta. Vamos lá. Como é que a gente vai representar um ponto? A gente vai usar letras maiúsculas. A gente pode usar aí A, B, C, D, M, como você está olhando aí, e outras letras maiúsculas. Então, a gente vai ter aí um pontinho, e aí você vai usar qualquer letra, desde que ela seja maiúscula. E para representar uma reta, você vai ter uma reta. Para representar a reta, você vai utilizar uma letra
minúscula. Então, eu vou colocar aqui a letra, vou colocar outra letra aqui, vou colocar uma letra D, desde que ela seja minúscula. Você não vai colocar uma letra maiúscula para representar uma reta. Você vai representar a reta com letra minúscula. E um plano, como é que a gente representa um plano? Você viu aí um exemplo de plano, o chão, né? Pode ser aí o chão ou a tampa de uma mesa. Você vai utilizar as letras do alfabeto grego, né? A gente tem aqui, olha só, alfa, beta, gama, delta, a gente tem aqui todas essas letras. Então, a gente pode ter um plano aqui e a gente vai utilizar uma dessas letras. Então, se a gente desenhar aqui um plano, vamos representar esse plano com uma dessas letras. Então, é só a forma de representar ponto, reta e plano, tá bom? Só como a gente vai representar. E aí a gente pode dizer que um ponto, ele divide uma reta em duas semirretas. Olha só, a gente tem aqui a reta R. Veja que ela está representada por uma reta, por uma letra minúscula. Se a gente colocar um ponto aqui, olha só, o ponto está sendo representado pela letra maiúscula. Um ponto numa reta e dividir essa reta, a gente vai ter duas semirretas. Olha só, uma outra palavrinha aí parecido com reta, mas aí já vai entrar semi, né? Semirreta. Por que semirreta? Porque, diferente da reta, essa semirreta agora ela vai ter aí um ponto de início, né? Por quê? Porque na reta ela não tem início nem fim. Veja aqui na reta, olha só, ela segue para um lado e segue para o outro. Então, uma reta ela não tem início e não tem fim. Mas uma semirreta, ela vai ter um início que é um ponto. Olha só aqui o ponto B. Veja aqui do outro lado, ela não tem fim. Isso que está indicando aqui nessa seta. Ela vai continuamente. Essa outra semirreta, o mesmo jeito. Olha só, ela tem início aqui nesse ponto e ela segue continuamente aqui nessa seta, o que está indicando aqui nessa seta. Então, essa semirreta, ela é uma parte da reta, né, que é limitada por um ponto aí nesse seu início, né, indicado aí por essa letra B maiúscula. Então, a gente tem aqui, nessa próxima cartela, essa semirreta. Vejam que tem aqui um ponto de início e ela segue aqui continuamente, né? Não é uma reta porque tem aqui início nesse ponto A. Então, na figura seguinte, temos uma semirreta? Temos sim, é a semirreta OP. Semirreta OP. Então, vamos aprender aí o que é segmento de reta. Então, veja só, a gente aprendeu reta e semirreta, né? Olha só, vamos colocar aqui. Seguinte, ponto, reta e plano, né? A gente viu aí no início da aula. Dentro da reta, a gente viu aí a semirreta. Que é aquela parte da reta que vai ter um ponto de início. Agora, a gente vai aprender o segmento de reta. O segmento de reta. Dentro do segmento de reta, a gente vai ver dois tipos de segmentos de reta. Os que são consecutivos
consecutivos, para não confundirem aí, e os que são colineares. Só tem esses dois tipos aí, os consecutivos e os colineares. E aí, quando os segmentos de retas eles forem consecutivos e colineares ao mesmo tempo, aí eles vão ser chamados de adjacentes, tá bom? Então, a gente vai já ver isso aí, mas eu estou colocando aqui para você não se perder aí no raciocínio. Então, a gente vai ver isso aqui agora, segmentos de reta. A gente já viu aqui a semirreta, são uma parte da reta que tem aí um ponto de início, né? É isso aqui, ó. É uma parte da reta. A reta, ela não tem início nem fim. E a semirreta, ela tem um início, mas não tem um fim. E o segmento de reta já vai ser um pedaço da reta que tem início e tem fim, né? E eles vão ser consecutivos ou colineares. E quando for os dois juntos, o nome deles vai ser adjacentes, né? Só para vocês não se perderem aí. É o que a gente vai ver agora. Segmentos de reta é um pedaço da reta que tem um ponto inicial e um final. Olha só, a gente tem um exemplo aí, né? Esses pontos são chamados de extremos e por isso podem ser medidos. A gente tem aqui, ó, o A e o B. Para indicar um segmento de reta, utilizamos duas letras maiúsculas. Por que a gente usa letras maiúsculas? Porque elas estão indicando o ponto, ó. E lembram que o ponto a gente utiliza a letra maiúsculas para indicar? Então, como é que a gente tirou esse segmento de reta? É como se a gente tivesse aqui a reta, e aí a gente pega aqui um pedaço da reta, né? Aí tá aqui o pedaço da reta. Esse pedaço da reta aqui se chama segmento de reta. Então, segmento, essa palavrinha aqui, segmento, significa pedaço, né? Então, quando a gente fala segmento de reta, é justamente um pedaço da reta. Então, você tem que lembrar que tem início e tem fim. Então, tem um ponto no início e tem um ponto no final, tá bom? Diferente da semirreta. A semirreta, ela tem um ponto no início, mas não tem um ponto no final. Ela vai embora lá. E a reta não tem nem ponto no início nem no final, ó. Então, essa é a diferença das três, né? Reta, semirreta e segmento de reta. Então, continuando aí no segmento de reta, vamos ver aí, ó, os que são consecutivos. Consecutivos é quando os segmentos de reta, eles têm um ponto em comum. Ou seja, eles vêm um após o outro. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto, o segmento AB. Olha só, aqui é o A, vai até o B, ó. Esse é o segmento AB, certo? Mas aqui eu também tenho o BC. Vou colocar aqui, ó, BC. Então, vejam que o segmento AB e o segmento BC, eles têm o ponto B em comum, olha só. Então, o segmento AB e o segmento BC, eles são segmentos de retas consecutivos, né? E o segmento BD também, ó. BD. BD. Então, os segmentos AB, BC e BD, que é BD. BD. Eles são consecutivos, porque eles têm o ponto B em comum, tá bom? Os outros exemplos também do mesmo jeito. Colineares. Colineares é quando eles estão na mesma reta, né? Então, a gente tem aqui, olha só,
AB e o ponto CD. Olha só, segmento AB e segmento CD. Eles estão na mesma reta. Então, eles são colineares. Ok? E os adjacentes. Por quê? Quando eles estão na mesma reta e eles são consecutivos. Olha só. O AB, ele é consecutivo ao BC, né? Eles possuem o ponto em comum, que é o B, ó, e ele está na mesma reta. Então, ele é consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Logo, o nome dele, eles são segmentos adjacentes, né? Então, se eles são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, eles são chamados de adjacentes, beleza? Então, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, a gente tem a questão 1, tem aí para você atribuir, né? Você vai colocar aí se a letra A, ela significa um ponto, uma reta ou um plano. Aí você vai ter aí a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F, para você dizer se é um ponto, uma reta ou um plano. E tem a questão 2, para você fazer um desenho de uma reta, um segmento de reta e uma reta. Não esqueça de colocar aí um ponto, o ponto representar, tá bom? Com a letrinha, letra maiúscula, letra minúscula, como a gente viu aí na aula, tá bom? Daqui a pouco a gente verifica na interatividade.
bem, então estamos de volta, vamos fazer a interatividade, vamos ver a resposta de vocês no chat, né? Nós temos muitas participações, começando aí, nós temos o Leandro, a gente coloca aí o Lucas, né? Na verdade, falou ponto, o Sérgio disse que a letra A é ponto, Jorge disse que na letra A é ponto, Tayla ponto, todos falando aí que na letra A é ponto. Letra B, Adriano falou que é plano. A maioria está dizendo aí que na letra A é ponto. Na letra B é plano. Na letra C é ponto. O Sérgio falou que na letra C é semi-reta. Hugo falou que na letra D é reta. A Stephanie também falou que na letra D é reta. Débora também falou que na letra D é reta. A Andressa falou que na letra E é um ponto. Caio falou que na letra E também é ponto. Bianca falou ponto. Alejandro falou também ponto. Clara falou que na letra C é uma semi-reta. Darley falou que o ponto B é um plano. C, ponto D é uma reta. Vamos lá, Clara falou que na letra C é uma semi-reta. Annalise falou que a letra C é um ponto. Então, temos muitas participações. Francisco falou que a letra A é um ponto. Daniel falou que a letra D é uma reta. Nina falou que a letra E é um ponto. E a Anaísa falou que é reta, ponto e plano. Muito bem, então vamos ver aí a resposta das questões. Parabéns aí às pessoas que estão participando no chat. Vamos ver aí quais são as respostas. Questão número 1. Atribua ponto reto ou plano a cada uma das situações. Letra A, a marca da ponta de um lápis no papel. Estava muito fácil, né? Essa dinâmica. Nós temos aí um ponto, claro, né? Uma simples marca da ponta de um papel. A gente tem aí uma imagem de um pontinho no papel. Vamos ter aí um ponto como resposta. Letra B, o piso da sua sala de aula. Um plano, né? A gente viu aí que o chão, a gente viu aí no vídeo, né? Que nós temos um exemplo aí, uma ideia de plano. Na letra C, a cabeça de um alfinete, né? Olha só, a gente tem aqui a ideia de um ponto. Na letra D, uma corda de violão bem esticada. Então, a gente tem aí a corda do violão, aí tem esse detalhe aqui, né? Bem esticadinha, né? Para ela poder ter uma ideia de reta. Então, parabéns aí para quem colocou uma reta. Na letra E, nós temos aí um grão de areia, né? Então, tem que ser um grão de areia aí bem redondinho, né? Para ter a ideia de um ponto. Só uma ideia aí de um ponto. Um campo de futebol. Então, temos aí na imagem um campo de futebol. Ele vai dar a ideia de um plano para a gente, né? Então, essas foram as respostas da questão número 1. Na questão número 2, era para fazer um desenho de uma reta, um segmento de reta e de uma semi-reta. Então, a gente viu aí que uma reta ela não tem início, não tem fim. Um segmento de reta vai ter início e tem fim, e uma semi-reta ela vai ter um início, mas não vai ter fim. E as representações, né? A reta a gente representa com letra minúscula. O segmento de reta, a gente vai ter um ponto aí no início e um ponto no final. Então, um ponto a gente representa com letra maiúscula. E a semi-reta a gente representa aí com um ponto no início, então a letra maiúscula, né? Então, a gente vai ver aí como a gente poderia fazer essas respostas. Olha só, a gente tem aí a reta, que eu chamei de reta AB, porque eu coloquei esses dois pontos na reta. E a gente sabe que por uma reta passa vários pontos. A gente viu aí no vídeo também.
né? Não quer dizer que ela não é uma reta, ela é uma reta sim, né? Porque eu estou vendo isso aqui, ó. Ela não tem início nem tem fim. Mesmo que tenha esses dois pontos A e B aí nessa reta, ela é uma reta, tá? Não é um segmento de reta, ela é uma reta sim. O segmento de reta, olha só, vejam aqui, ó, início e fim. E aí eu representei dessa forma, coloquei aqui o ponto A e o ponto B, segmento AB. E a semirreta AB, né, vejam que ela tem início aqui, ó, tem essa limitação aqui, que chamei de ponto A, e aqui ela segue, ó. Não tem limite, não tem fim aqui, ó. Então, semirreta AB, essa era a resposta da questão 2. Parabéns todos que participaram aí, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, então fiquem aí todos com a próxima aula, né? A todos, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.